Olá, muito bem-vindos ao Noivas e Eventos Podcast. Meu nome é Mário Mangaz Júnior, serei o vosso anfitrião neste projeto que intenciona documentar o mundo fascinante de casamentos e eventos. O nosso objetivo é reunir especialistas na indústria, as noivas, prestadores de serviço para contar-nos sobre as suas experiências, dicas. E hoje tenho o grande prazer de ter connosco a senhora Tânia Tembe. Eu conheci a Tânia há um mês, quando ela se casou aqui na Folha Verde. É normal que eu esteja aqui sempre a fotografar os casamentos. E tive a oportunidade de fazer algumas fotografias do casal, enquanto estavam na cerimónia civil. Eu depois fui ter com a minha irmã. Disse, olha, eu conheci estes noivos, eles são tão simpáticos, tão bem parecidos. Eu mostrei as fotografias, a minha irmã diz, essa é a Tânia, ela é a Tânia, ela faz papel de Maida. Eu, Tânia? Ela, sim, ela é uma atriz, ela faz papel principal de uma novela aqui moçambicana. Nós temos novela moçambicana aqui. Eu depois logo fiz a minha pesquisa e descobri que a Tânia é uma profissional de mão cheia e uma atriz fantástica. Mas eu fiquei triste porque havia muita pouca entrevista da Tânia para contar sobre o processo profissional dela e a carreira dela. Então eu vou aproveitar esta oportunidade, Tânia, para os poucos seres humanos que vivem por baixo da pedra, como se diz. Podes explicar quem é a Tânia, o que ela faz e quem ela era antes do casamento? Uau! Primeiramente, olá a todos aí em casa. Aqui Tânia Tembe, né? Agora é Tânia Zandamela, mas meu nome artístico continua sendo Tânia Tembe, que já é uma marca. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Mário por essas palavras maravilhosas, dizer que eu não sabia que era tudo isso, mas tudo bem. E dizer que a Tânia é uma atriz moçambicana e ela trabalha neste ramo há acessivelmente 4 anos, 5 por volta disso. E, bom, eu acho que eu não vou dar muito spoiler, senão vou falar muita coisa, sendo que ainda a entrevista está a começar. Tu sempre intencionavas ser atriz quando era jovem? Na verdade, como toda criança, eu sempre me imaginei como uma atriz. Quando eu via uma novela, um filme, eu sempre me imaginava ali a protagonizar o papel. Mas, sendo bem sincera, eu não imaginava que eu fosse ser atriz quando crescida. Por quê? Porque o mercado moçambicano, nós sabemos que era mais fechado, fazia-se mais filmes e teatro, e os tais filmes eram mais passados internacionalmente e nacionalmente era pouco visto. Ou melhor, ainda é pouco visto. Hoje em dia o mercado está a tornar-se mais aberto. E eu não imaginava, e quando veio esta oportunidade, a minha ficha demorou a cair. Eu também, quando vi a oportunidade, eu achei que fosse ser simplesmente só uma novela, um trabalho. Não com a dimensão que tem hoje, não com a dimensão que está a ter hoje. Então, uau! E exatamente como é que surgiu a oportunidade? Tu fizeste um casting, como é que viste que, ok, deixa ver se eu consigo me encaixar neste papel? Bom, eu gosto de contar essa história por quê? Porque eu comecei nesta carreira de uma forma típica. Muita gente pergunta como é que te descobriram. Sinceramente, foi Deus, eu posso considerar assim, porque uma colega minha sabia que eu queria muito ser modelo. Eu sabia, olha, eu não posso ser atriz, mas pelo menos em Moçambique temos publicidades, temos modelo passarela. Eu sabia que não podia ser porque eu sou baixinha. Sou baixinha, ainda não podia ser, mas publicitária eu podia. E eu queria fazer publicidades, mas só não sabia por onde começar. Então ela deu o meu contato a um primo dela que fingiu ser da agência Golo e ligou. Fingiu, pois. Ele fingiu ser da agência Golo, ligou e disse, olha, tu passaste num casting. Mas eu passei num casting como se eu não fiz nenhum casting. Mas tudo bem, eu já vi várias reportagens de pessoas que
não fizeram nenhum casting, simplesmente alguém passou o contato porque achou que combinava com o papel, ou vamos lá, combinava com o trabalho que queria fazer e deu o contato. Eu achei que fosse isso também. Tudo bem, vou. Fui lá com a minha irmã, cheguei e disse, ligaram, me disseram que passei no casting. Disseram, não, nós não ligamos, por acaso há muita burla, muita gente mente para as pessoas, mas já que estás aqui podes fazer as fotos e podes, vamos colocar na base de dados. Tudo bem, foi assim. É típico, é. Foi assim. Tirei as fotos, a minha irmã aproveitou, também tirou. Passou um tempo, não chamaram. Por acaso o moço foi muito simpático, o Xavier. Hoje em dia somos muito amigos. Passou um tempo, não ligaram. Ele disse, podem renovar de 6 em 6 meses. Acho que eram 6 ou 3, eu não me lembro, mas que eram 6 meses. 6 meses depois fui renovar as fotos e chamaram para fazer a minha primeira publicidade da Vodacom. Fiz a minha primeira publicidade, tudo bem. Isto foi em que ano? Foi, meu Deus, eu acho que foi 2018, acho. Isso, porque eu fiz o casting, acho que 2017, e fiz a publicidade em 2018. Passam-se 6 anos. Sim, por volta disso. Passou. A publicidade foi como é que eu posso dizer? Foi muito bem sucedida, as pessoas receberam bem. Quando eu andava na rua, aquela moça do sim, sou eu. Ok, passou. Recebi uma outra chamada, depois de um tempo, da agência também. Precisavam de adolescentes para fazerem um casting para um seriado que estava para começar. Tudo bem, fui. Éramos uma média de, meu Deus, quantos? Uns 100 e tal. Naquele dia foram as escolas da cidade de Maputo também para fazerem casting as pessoas. Passei a primeira fase, passei a segunda fase, disseram a probabilidade de tu continuares e seres uma das pessoas que vai trabalhar conosco. Tudo bem, fiquei toda feliz. Passou um tempo, não me chamaram. Quando faltava uma semana para eles começarem a filmar, ligaram. Disseram que eles queriam trabalhar comigo, que tinham colocado alguém no papel que era para ser meu, só que a pessoa não se enquadrou bem, não estava tudo a correr como eles queriam, então tinham que trabalhar comigo. Eu lembro que, para mim, os meus colegas tiveram um mês de ensaio, eu tive uma semana de ensaio. Uma semana antes de começar a gravar? Sim, foi tudo muito rápido para mim, eles já estavam enquadrados, todo mundo já estava ali. E tu és a personagem principal? Não, ali nós éramos 6 principais, mas tinha um casal principal, que era a Maria e o Roberto. Ok. Até aí éramos 6 principais e tinham eles que eram os principais, né? Ok, fizemos a primeira temporada, isso acho que foi em 2019, acho que foi em 2019. 2020, o seriado passou para a agência Panavídeo, que é a que está a produzir Maida agora, e passou, fizemos a segunda temporada. Na terceira temporada de 2021, se não me falha a memória, 2021, eles ligam e dizem, olha, temos 2 notícias, uma boa e uma má. A boa, não, começaram pela má. A má é que o seriado, infelizmente, vai ter que passar para uma outra província. Ou seja, vocês do elenco antigo não vão poder mais participar. Tudo bem, eu já estava a trabalhar numa outra empresa. Ok, tudo bem. E a boa? A boa é que nós recebemos uma proposta da MultiChoice, que é a DSTV, e eles querem fazer uma novela. Uma novela, uau! Sim, e nós pensamos em ti para ser a protagonista. Meu Deus! Oi? Então tu tens que saber se é isso que tu queres. E se sim, tens que começar a pensar, porque vai ser em tempo integral, então vai mudar a tua estrutura toda de vida, vai mudar o teu cotidiano, então tens que começar a pensar e nós vamos te mandar um script e nesse script tu vais pegar nele, vais fazer um mini vídeo só para mandar para a MultiChoice para verem se realmente combinas com o papel, mas características é exatamente isso que nós precisamos. Naquele momento eu não sabia como é que eu reagia, porque foi um misto de sentimentos.
protagonista, novela, meu Deus, eu não imaginei que Moçambique algum dia fosse fazer novela. E foi assim que eu recebi a proposta. E depois aceitei, depois fui me enquadrando, mas acredito que vai me fazer outra pergunta que eu vou ter que responder. Então, é basicamente essa história. Então, quanto foi o tempo entre essa chamada e o início da gravação da novela Maida? Pelo que eu me lembro, foi por volta de junho, sim. Junho. Isto já era no meio da pandemia, não é? Sim, já era no meio da pandemia. Isso foi 2021, acho que foi 2021. Acho que foi. Sim, foi 2021. Junho de 2021 eu recebi essa chamada. E foi um período... Eu fui uma das primeiras pessoas no projeto a receber a chamada, a saber do projeto. Porque eles, logo que receberam o projeto em si, já tinham a ideia, pelo menos da protagonista. E o resto do elenco, eles foram fazendo castings, foram... enfim, procurando o elenco todo, assim como a produção para a novela. Então eu recebi esta proposta, eu tive primeiro de assimilar o processo todo, saber se eu estava mesmo disposta a aceitar o trabalho, porque é um trabalho de muita responsabilidade, de estar a trabalhar, ainda mais ser protagonista da primeira novela realmente que está a passar de segunda a sexta na TV dos moçambicanos. Então, eu tive este tempo para assimilar tudo e o projeto todo iniciou realmente em setembro. Em setembro, quando já se tinha o elenco, não era o elenco fixo ainda, porque estavam à procura dos outros elementos do elenco, mas nós começamos a trabalhar em setembro e outubro, acho que foi outubro arrancamos, outubro, novembro, por volta disso, arrancamos com as gravações. Como é que foi o processo de tu te integrares na personagem da Maida? Foi um processo doloroso. Doloroso por quê? Porque a Tânia era... Eu acho que mudei muito por causa da Maida. A Tânia era aquela miúda muito... Eu não diria patricinha, mas eu diria que gosta muito de se cuidar. Ela gostava muito de salto. Estou falando na segunda pessoa. Ela gostava muito de salto. Gostava muito de maquiagem. Gostava toda de estar periquitada, né? Agora, a Maida é uma miúda que vem do campo. É uma miúda doce. A Tânia também é doce. Mas a Maida é mais singela, mais doce, mais tímida. E neste processo de ser atriz e fazer novela de segunda, nós filmamos de segunda a sexta, é tu deixares a Tânia de lado e incorporar a Maida. Porque se quiser fingir, não vai ser real. E esse foi um processo muito longo para mim de adaptação. Não foi fácil. Comecei pelo cabelo, a Tânia teve que se desfazer das suas... Eu gostava muito de mechas coloridas. E eu tive que me desfazer daquilo, fazer as famosas conhetas, as mirabas, o mais natural possível. E eu tive de me encontrar nesta pessoa. E foi um processo muito longo também, porque no elenco nós temos pessoas que já têm longos anos de carreira, já têm 30 anos, 20 anos no teatro. Falo de vários atores que hoje em dia trabalho com eles, tem sido uma bênção trabalhar com eles. E saber que aquelas pessoas que eu via pequenina, hoje em dia estão a trabalhar comigo, somos colegas, foi incrível. Mas também foi um processo de tentar. Eles estão aqui e eu estou aqui, de tentar ir ao ritmo deles. Acreditem, no meu primeiro dia de filmagem, eu chorei. Por quê? Chorei porque nós ensaiamos muito mesmo, mas tínhamos uma produtora e ela estava ali a zangar para mim: isso não está bom, não é assim, tu tens que ser doce. Eu ali no sol, a carregar, a correr.
corri, até tive um entorse no pé a correr ali. Isso não está bom, não sei o quê, porque tens que fazer assim. Todo mundo, ela ali a gritar, meu Deus. Eu ali comecei a chorar. Tiveram que parar as filmagens, tiveram que parar as filmagens e ligaram para um dos produtores que estava, realizadores assim que estava em França, para falar comigo. Tânia, o que é que está a acontecer? Eu também não sei o que é que está a acontecer, mas eu fui à casa de banho, comecei a chorar, mas eu chorei aquele dia. Vocês não têm ideia de quanto eu chorei. Porque foi um processo mesmo de tentar me adaptar, estava tudo muito novo, era uma responsabilidade. Tu tens noção de que essa novela é uma novela que vários moçambicanos vão assistir, tu és a protagonista, tu tens que dar mais de ti. Foi um processo mesmo complicado de adaptação, mas hoje em dia está tranquilo. Tá. Ok. Como é que tu adaptaste a tua vida pessoal com as filmagens? Porque daquilo que eu percebo é algo que funciona desde segunda a sexta-feira. E filmagens não é uma coisa que sempre tem um schedule fixo. Sim. As coisas terminam quando as filmagens terminam. Exato. E as coisas nem sempre são assim tão previsíveis. Então, como é que tu adaptaste-te a esse schedule que demanda mais do teu tempo? Bom, eu tive a minha pré-escola no seriado em que eu fiz. Eu já estava mais ou menos enquadrada, sabia mais ou menos como é a vida de filmagens, né? Mas quando comecei a novela, eu percebi que a dinâmica é completamente diferente. Por quê? Porque é de segunda a sexta, como bem disse o Mário, né? É de segunda a sexta e não temos hora para sair. Simplesmente temos hora para entrar. Nós entramos todos os dias às 7. Mas quer dizer, nós entramos às 7, quer dizer que o carro vai passar, buscar as pessoas de acordo com as suas zonas. Isso é, se eu moro na cidade e nós filmamos em Tumene, quer dizer que o carro pode passar-me buscar às 4 e tal. Então, o teu dia, na verdade, não começa às 7. O teu dia, na verdade, começa à hora que vão te buscar. Porque todos os carros, chamam de Maida 1, Maida 2, Maida 3, devem estar no set às 7, para todo mundo matapechar e começar a caracterização e tudo mais. E, no início, eu era considerada uma técnica. Por quê? Porque os técnicos são aqueles que estão desde o início até o fim da filmagem. Agora, os atores nós dividimos em 2 turnos, o período da manhã e o da tarde, porque depende muito do como é que está organizado o call. Normalmente posso ter, por exemplo, 2 cenas de manhã e 2 à tarde. Se for assim, fico todo dia. Mas se só tenho cenas de manhã, filmo só de manhã e à tarde vou para casa. Uhum. E a Maida, por ser a Maida, e no início era a introdução da história, foi tudo muito assim complicado. Eu filmava todos os dias, desde o início até o fim. Isso quase que 1 ano. Eu via meus colegas às vezes a ficarem em casa. Eu ali todos os dias, literalmente, eu já estava a sucumbir. Eu entrei fortinha e já estava a ficar bem magrinha, porque eu estava a tentar me adaptar àquela rotina e eram muitas cenas, era muito texto, era muito... Mas para mim foi muito bom porque foi uma escola. Hoje em dia, já temos... primeiro porque já somos uma máquina que já está habituada a este trabalho, porque no início era um trabalho de todo mundo se adaptar no seu setor. Hoje em dia já estamos todos enquadrados, cada um no seu setor. E também a história já é outra, tem uma outra dinâmica, já tem mais famílias, contam história de várias famílias, da família Menezes, da família Citói, que em algum momento convergem. Então já encontramos um equilíbrio. Tanto é que hoje em dia eu consigo filmar, dependendo do call da semana, uma vez por semana. Por exemplo, esta semana que passou, eu filmei só um dia e foi no período da manhã. Mas isso é uma coisa tão rara de acontecer, tão rara, que basicamente eu não via a minha família, não via meus amigos, que as pessoas dizem: tu agora gingas muito, meu Deus, que gingar, que o quê? Eu só não tenho
simplesmente tempo nem para mim. Então, Exato. mas consegui conciliar, as pessoas mais próximas conseguiram perceber, entenderam a minha rotina e hoje em dia estamos mais equilibrados. Durante esse processo da adaptação, as filmagens e a novela, quando é que tu conheceste o Jake? Bom, na verdade, quando eu estava para... Bom, na verdade, vamos lá começar do começo, que eu aí já estava a pular uma parte. Eu recebi uma mensagem dele no Instagram. Eu casei com uma pessoa do Instagram, vocês. Essa é a verdade. Meu esposo e eu nos conhecemos basicamente no Instagram. Vou contar essa história. No dia do meu aniversário, eu faço anos no dia 26 de janeiro. Somos de janeiro os dois, então. Dia 19. Quase. Uma semana. Sim, então próxima semana completa anos, depois eu... Sexta-feira, depois vens tu. Hoje é dia 13. Sim. Estamos 7 dias à parte. Meu Deus. Somos todos de janeiro, então somos inteligentes. Agora tu a ver que és inteligente. Tá. Bom, o meu esposo mandou uma mensagem no dia 27 de janeiro, porque ele viu-me na TV. Eu fui a um programa no dia do meu aniversário e ele viu, ele disse aquela moça ali, eu gostei dela, eu quero casar com ela. Mandou uma mensagem muito linda, só respondi, coloquei um coraçãozinho, nem respondi nada. Tens que revelar o texto. O que ele disse? Ele disse muito linda só. Obrigada. Coloquei só um coraçãozinho, passou. Alguns dias depois ele manda mensagem com o Instagram da empresa Autoblazer, que é uma empresa empresa dele, né? Que é uma empresa de venda de materiais de carro, montagem de alarme, essas coisas todas. Olá, tudo bem? Tânia aqui é da empresa XX, gostava de lhe convidar para trabalhar conosco como nossa influenciadora. Gostava de saber se tem alguma forma da gente entrar em contato consigo para mais informações, tudo mais. Bem, eu normalmente, pessoas singulares, não gosto de responder. Eu só respondo um olá ou muito obrigada quando a pessoa manda um texto bonito a parabenizar pela carreira. Gosto mais de responder chamadas mensagens de empresas. Ok, respondi, pode levar o meu contato, assim podemos falar melhor. Passou um tempo, não me ligou, não me respondeu. Acho que junho. Uma vez recebo uma chamada. Foi na altura, basicamente, que recebi também a chamada da Panavídeo. Ligou, gostava de... Não sei se lembra-se de mim, gostava de saber se podemos marcar aquele meeting para fazer as fotos e ser a nossa influenciadora. Tudo bem. Por acaso esse dia estava a trabalhar de casa, por acaso agora estou free e final de semana não terei tempo porque terei outros compromissos. Tudo bem. Ok, saímos, fomos a um restaurante, sentamos, acertamos tudo, até o valor acertamos. Ok, vamos fazer os contratos. Tudo bem. O primeiro date foi um encontro profissional. Foi, aquele dia eu estava super busy a mandar os meus relatórios, ficar a dia de relatórios. Mas como calhou que eu estava a trabalhar de casa, pude ter esse tempinho para sair. Ok, alguns dias depois ele ligava, esse moço aqui, este moço parece que não quer muito bem trabalho, mas como eu disse, ok, já combinamos o valor, já combinamos como é que vamos trabalhar e tudo mais. Tudo bem, ele disse ok, podemos marcar um outro meeting para a assinatura dos contratos. Ok, tudo bem, marcamos depois do trabalho marcamos um jantar, fomos a um jantar. Ele, depois não consegui imprimir os contratos. Eu, ok, tudo bem. Ele disse que não conseguiu imprimir os contratos, tudo bem. E no meio disso começamos a conversar. Sempre ele dizia que, enfim, inventou muitas historinhas. A gente começou a sair mais. É o que eu me lembro, já não me lembro muito bem. Ok. A gente começou a sair mais. Até aquele ponto, qual foi a tua impressão dele? A minha impressão é que ele era uma boa pessoa. Mas eu disse uma coisa, eu disse, olha, que bom que tu não estás a me paquerar, porque eu agora estou numa fase em que eu não estou a querer namorar com ninguém e também eu nunca ia te aceitar. Ele disse, é? Nunca ias me aceitar? Sabe bem, a partir de agora eu vou começar a te paquerar literalmente. Eu,
tá, mas não vais conseguir. E começou o investimento dele, começou a mandar rosas, começou a mandar não sei o quê, começou a mandar não sei o quê. E enfim. Eu estou a ver tudo daqui, não estou a rir. E no meio disso tudo, eu já fui me ver a namorar com ele. Isso, mas foi um período muito longo. Meninas, por favor, não aceitem um homem daqui para que aquele moço sofreu. Ele sofreu muito, uns 3, 4 meses. Sim. A me paquerar e eu sem aceitar. Enfim, é assim que o homem valoriza. Então, nesse período, eu já tinha feito o seriado. Era famosa, entre aspas, mas estava não... a iniciar. Sim, estava a iniciar, não nesta dimensão. E quando eu comecei Maida, nós estávamos a começar também a nossa relação. E foi um período de adaptação para ele, porque ele também não tinha ideia do quão a namorada dele seria famosa. E no início tivemos uns choques, porque estávamos a tentar nos encontrar. Eu própria estava a me encontrar como pessoa, como figura pública, né? Não sei se é assim que eu posso me chamar. E ele também estava a tentar perceber como é que é estar numa relação com uma pessoa famosa. Então foi um processo um bocadinho complicado no início, mas hoje em dia está tudo tranquilo. Quais foram os desafios de entrar numa relação enquanto uma figura pública? Eu imagino que as coisas aumentaram de dimensão ao longo do desenvolvimento da vossa relação. Foi exatamente isso. Foi início de carreira na Maida e foi início de relação. Então ele acompanhou literalmente todo o processo. E era um jogo de cintura para mim, saber conciliar a minha relação, porque sabemos que novela tem aquela parte ali que todo mundo sabe, o beijo, tem aquelas cenas românticas, e nem eu estava preparada, confesso, não estava preparada para lidar com estas coisas todas, mesmo sabendo que isso estava incluso no trabalho em que eu estava a fazer. Assim como ele, foi tudo novo para os dois, mas foi um processo de eu mostrar confiança a ele, porque eu, como parceira dele, tinha que lhe transmitir confiança de modo que ele ficasse seguro, porque normalmente as pessoas na rua, quando nos encontram, onde é que está o Mauro? Onde é que está o fulano? Mas eu gosto de ver com o Mauro, por que não... E o teu namorado ali, isso não acontece só comigo, acontece com os meus colegas. Às vezes começamos a falar, às vezes eu encontro alguém, mas lá, Maida do Mauro, estou com meu noivo. Não cumprimenta, meu noivo não, meu esposo hoje agora. Não cumprimenta ele, simplesmente, como é que está o Mauro? Onde é que está o Mauro? A esposa do... Então, no início ele ficava chateado, ficava com ciúme, o que é normal também, se não sentisse ciúme seria muito estranho. Mas foi um processo meu de fazer-lhe perceber que aquele é o meu trabalho, que eu, no set, sou Maida, em casa, com ele, com a nossa família, com os nossos amigos, sou Tânia. Tentar desvincular isso. Foi um processo de 6... No primeiro ano de relação, posso assim dizer, estávamos ainda a tentar equilibrar tudo isso. Mas hoje em dia é super de boas, é super tranquilo. Hoje em dia, mesmo quando eu tenho alguns contratos como influenciadora, ele é aquele que está comigo, que faz as filmagens comigo, que me ajuda, e estamos a evoluir juntos. Então foi super tranquilo. Imagino também agora que a tua relação agora já é pública, as pessoas sabem que estás comprometida, és casada. Eu acho e creio que as pessoas, quando vos encontram, já têm um mínimo de boa educação, não é? Depende. Sempre tem aquela opção inconveniente, é super normal. Isso eu digo por quê? Porque tem colegas meus que já são casados antes de Maida, e as pessoas sabem, mas não deixam de fazer alguns comentários inconvenientes, não deixam de ser convenientes. Às vezes eles estão com as esposas, às vezes são inconvenientes, às vezes até são os próprios familiares, os nossos próprios familiares, assim como dos meus colegas. Às vezes são amigos próximos que às vezes fazem comentários um pouco desagradáveis, mas nós já sabemos como contornar. Então
já estamos acostumados, já sabemos como lidar com isso. Yeah. Imagino que vocês os dois tiveram que desenvolver, como se diz em inglês, pele dura para resistir a isso tudo. Tivemos. Yeah. Mas olha, como é que iniciou o processo de casamento? Como é que ele fez o pedido? Esse é um outro ponto. Quando ele me pediu em namoro, na verdade ele não me pediu em namoro. Ele disse que queria casar comigo. Então, quando a gente já estava a namorar, eu não tive necessariamente um pedido como eu sempre sonhei. Basicamente foi isso. Aquele pedido que todas nós queremos, casar comigo, de joelho e tal, não. Foi o seguinte, estamos em 2024, ok, 2022, final, 2022, nós decidimos, vamos oficializar nossa relação, vamos. Ok, que tal a gente noivar em novembro? Uma coisa bem simples em casa, ok, tudo bem, vamos noivar. Falamos com os nossos pais, disseram não, é muito, é daqui para aqui, porque isso foi em setembro. Ok, dezembro, disseram não, mas por que vocês querem noivar agora? Tudo bem, passamos para março. E eu sempre, desde o início da relação, eu disse, eu não namoro mais que 2 anos. Essa coisa de sempre cozinhar aí, eu não quero. Eu sou, sim, eu disse, eu sou muito objetiva. Para mim é isto, se não dá, tchau. Eu sou assim. Então, eu disse, olha, eu não namoro mais que 2 anos. Ele não, no início ele dizia, não, pelo menos 4, 3 anos. Não. Se achas que não estás preparado para casar, tudo bem. Você segue teu caminho, eu sigo o meu. É assim, eu não quero... Se não tens certeza, também tudo bem. Fica sozinho, eu vou também ficar sozinha. Então, no primeiro ano ele ainda estava meio assim, será? Ele sempre dizia, não, has de perceber que nós não vamos casar em 2 anos como tu queres, pelo menos 3. Tudo bem, eu se visse que não daria, eu ia embora. Mesmo amando. Mas nós decidimos noivar, já tínhamos marcado para março, dia 25, e no meio disso eu disse, olha, eu gostava de casar em setembro. Setembro a gente faz 2 anos de relação, calhou um sábado. Mas casar em setembro depois de sair do noivado? Porque casamento é de Deus. Deus fez o casamento. Se nós estamos a noivar, estamos a namorar, é porque nós sabemos que é aquilo que nós queremos. Então, por que a gente não pode casar? Fazer a coisa certa? Ele no início, eu não sei, no mesmo ano, é tudo complicado, vamos lá. Casar quer dizer que a gente vai ter que mudar de casa. Sim, a gente dedica este ano para este fim. Ele no início ficou tipo, Ele disse, ok, vamos casar. Então começamos. Tivemos o processo do noivado, nesse processo também comprar as mobílias para casa, comprar a geleira, comprar a TV, indo pagar pouco a pouco. E depois do noivado, nós sabíamos que de início era setembro, que tínhamos basicamente quantos meses? Uns 4 por aí, 4 meses para organizar o casamento. E ali ele já estava deep. Eu lembro quando comprou as primeiras panelas, mandou foto, porque ele comprou na África do Sul, eu não pude viajar com ele. Olha só nossas panelas, como são bonitas, não sei o que. Agora estás a gostar da ideia de casar, né? Tanto é que os amigos nem perceberam porque que ele decidiu casar, porque os homens normalmente não gostam de casar. Tenho 27, ok? 27. Mas tudo bem. Vou-te poupar. Então, normalmente os homens não gostam de casar, os amigos não perceberam porquê, mas ok, todo mundo não percebeu, mas começaram a ajudar neste processo e foi assim que a gente decidiu casar. Setembro, nós vimos que não daria porque faltavam algumas coisinhas que nós queríamos que tivessem no nosso casamento e acabamos passando para dezembro, que foi dia 9. E foi basicamente assim este processo. Como é que foi o processo de seleção do espaço? E o que é que fez com que a Folha Verde se destacasse para vocês? Bom, este processo de seleção do espaço
foi um processo meio complicado. Por quê? Porque nós, quando decidimos casar, eu acho que esse é um dos erros de vários noivos. Primeiro achar que deve ter dinheiro para depois começar a procurar os serviços. Mas eu já digo de antemão, para quem quiser casar, não faça isso. Nós decidimos casar e achávamos que para procurar os serviços tínhamos que pelo menos começar a já ter o valor em mão. E sendo que o processo de casamento não é assim, porque tem que ter um plano de casamento, tens que ter uma estrutura, um cronograma, quais são as empresas que vão trabalhar contigo, quais são os salões, quais são cada serviço. E depois de algum tempo, quando a gente percebeu que o tempo já tinha passado, foi aí que a gente começou a correr com as coisas. Foi onde a gente começou a correr à procura de espaço e tudo mais. E tinham várias opções. Nós começamos a pedir também aos nossos amigos próximos, nossos pais, e começaram a dar várias referências de salões que eles conheciam, antigos. Folha Verde, vamos dizer, é tradicional. Estão a ver quando se fala de MC Roger, Lisa James? Sim! Não, quando eu digo isso, por quê? Porque quando se fala de representatividade, cada área, um país, tem sempre uma marca que representa. E Folha Verde, nós sabíamos que é um salão bom, bonito, mas ficamos tipo, ali deve ser caro. Fomos procurar vários outros salões. Fomos para tantos salões, fomos para Liranzo, fomos para a Freira, enfim, fomos para muitos salões. E uns eram bonitos, mas não tinham os serviços lá. Outros eram, enfim, feios, mas os serviços todos eram uma confusão. Vários salões que nós fomos a mais de 10 salões. Outros a via de acesso não era boa. Enfim, era muita coisa mesmo. Que nós queríamos casar aqui atrás, eu acho que é um dos nossos concorrentes, a Vila Verde. Ok. A Vila Verde. Então nós já queríamos casar com eles, já tínhamos acertado mais ou menos, mas depois descobrimos que eles não tinham a data que nós queremos. Então uma amiga que foi também a nossa cerimonialista, Sheila, ela que esteve no processo do casamento todo, foi o meu braço direito, a minha pupila. Ela que estava a trabalhar conosco disse, olha, por que não vão à Folha Verde? Eu conheço a Dona Esperança, eu como trabalho com os casamentos, eu já fui a vários casamentos na Folha Verde e digo que tem serviços de qualidade. Por que não vão para lá ver o salão? Aliás, os salões, porque são muitos. Então vocês podem decidir e também podem pedir o orçamento. Tudo bem, não perdemos nada. Vamos. Chegamos, vamos ter com a Cândida. A Cândida, minha fofinha. Fiquei apaixonada por ela, ficamos grandes amigas. Então, fui ter com a Cândida. Ela ali, toda simpática, explicou como mostrou os serviços e tudo mais. Nós paramos e fizemos as contas. Olha, nós achávamos que a Folha Verde era caro, mas no final do dia não. Sai até mais em conta que os outros salões. Por quê? Porque a Folha Verde no pacote já tem basicamente todos os serviços inclusos. E nos outros salões não. Salão, decoração, buffet, DJ. E isso, no final do dia, acaba sendo um valor exorbitante. E aqui nós já temos um combo e já temos pessoas que já estão acostumadas a trabalhar nisso, nesta área, porque não vamos ter várias empresas a trabalharem neste casamento. Isso quer dizer que eu não vou precisar me preocupar com a comida, com o DJ que vem de não sei aonde, com a decoração, é só pagar e casar, como sempre disseram. E foi assim, nós queríamos, a Cândida nos mostrou primeiro o restaurante que também fazem os casamentos, depois mostrou a tenda e depois mostrou Carlota. Quando a gente entrou no Carlota, a gente respirou e disse, uau, este salão é incrível.
mas também é muito grande e nós queremos um casamento mais pequeno. Eu sempre sonhei em ter um casamento de 100 pessoas. Para ela disse, não, mas para ti eu posso até fazer de 200 pessoas. Eu disse, 200 ultrapassa o limite de pessoas que eu quero. Ela disse, não, eu posso fazer um desconto para ti. Eu disse, amiga, é o meu sonho casar nesse salão. Eu me apaixonei, meu esposo se apaixonou, minha sogra, todo mundo se apaixonou por esse salão, mas acabamos ficando com a tenda. E, bom, sempre que a gente vinha ensaiar ou fazer alguma coisa, eu sempre mostrava para os meus amigos, vocês venham lá ver o Carlota, como é bonito, como é lindo. Todo mundo que entrava aqui ficava sem fôlego. Por que vocês não casam aqui? Por que não casam aqui? Dinheiro, né? Porque o salão é lindo, mas porque vem em escalões. E basicamente foi assim que a gente escolheu casar aqui na Folha Verde, através de uma recomendação. Qual foi a parte mais gratificante do processo de organização do casamento? A parte mais gratificante do processo de casamento foi no próprio dia de casamento, mas vou chegar a essa parte. Neste processo de casamento, eu criei uma relação muito boa, como eu disse, com a Cândida. E ela sempre me ajudava. Eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco indecisa, porque eu quero tudo sempre muito perfeitinho. E este casamento nós organizamos nos mínimos detalhes. Tanto é que não teve muitas nossas famílias no sábado, basicamente não teve. Só no domingo nós decidimos fazer o casamento da forma que a gente queria. Nós sonhamos e queríamos realizar o nosso casamento. E neste processo, a Cândida foi super ela que interagia comigo. Ela foi uma pessoa super profissional, mas também super doce. E eu lembro que neste mesmo processo, eu pedi a Dona Esperança uma reunião com ela. Por quê? Porque eu queria trabalhar com a Folha Verde. Casar, mas também juntar o útil ao agradável. Eu, como sou influenciadora, eu trabalho com algumas marcas e eu também queria me associar à Folha Verde. Claro, tem que ser inteligente, né? Então tive uma reunião com ela, falamos, ela depois teve que sair, tinha um outro compromisso. Ela disse que ia falar com a equipe dela de marketing. Tudo bem. Ela falou com a equipe, consequentemente acredito que falou consigo ou com os outros elementos da equipe. Então, passou, não falamos mais sobre isso. O dia de casamento foi ali, estávamos na cerimônia civil e o MC diz, olha, vamos lá, primeiro que o plano de casamento era civil e religioso no mesmo espaço. Então, depois do civil, o MC diz, olha, vamos para o salão para fazermos a cerimônia religiosa. Eu olho para o meu esposo e digo, o que está acontecendo? Porque esse não era o plano. Ele disse, olha, eu não sei como te dizer, mas a Folha Verde preparou uma surpresa para nós e o nosso casamento já não será na tenda, será no Carlota. Oi? Como assim será no Carlota? Não percebi muito bem. Naquele momento foi tudo muito... Foi muito complicado para mim assimilar tudo. E ele, sim... Aquele momento meus olhos se encheram de lágrimas, as pessoas não têm ideia. Eu fiquei tão feliz porque eu sonhei, desde que eu vi este espaço, eu sonhei em casar aqui. Mas já tinha me acostumado com a tenda também é linda, mas Carlota é Carlota. Então, quando ele disse aquilo, meu Deus, aquele momento foi um dos momentos mais incríveis do meu dia, que tornou o meu dia ainda mais emocionante. E entramos, a decoração estava simplesmente impecável, tudo aquilo que eu queria e aquilo que eu sonhei, eles tiraram da minha cabeça e colocaram em prática exatamente tudo como eu sonhei, tudo perfeito.
E na hora das fotos, quando eu vi a Dona Esperança ali, ela passar, eu disse não. Por favor, Dona Esperança, eu gostava de lhe agradecer. Tanto é que temos uma foto muito linda que eu quero fazer um quadro. Com aquela foto até... Quero não, já mandei fazer um quadro à espera de me trazerem, de receber. Aquela foto é tão linda, eu não tive palavras para lhe agradecer. O meu esposo também não teve palavras para lhe agradecer, porque ela foi um anjo. Ela foi um anjo de Deus e nos proporcionou um dia incrível. E este foi um momento muito marcante para mim. Foi um momento muito marcante no meu casamento, porque foi um casamento tão bem organizado, tudo impecável, mas aquele momento foi o auge mesmo. Sem contar com a equipe também, uma equipe super profissional, porque normalmente as pessoas têm medo de trabalhar com o salão, buffet, bebidas. Normalmente sabemos que dizem que os salões roubam as bebidas. Essa é a coisa que nós mais ouvimos quando estamos à procura de fazer um casamento, e não só. Mas a Folha Verde me mostrou a 100% que são profissionais. Parece que eu estou a falar bem da Folha Verde porque me deram salão. Sim, deram-me salão. Mas não é só por isso. É porque literalmente eles têm uma qualidade de serviço excelente. Tanto na comida quanto na bebida. Os garçons foram simplesmente impecáveis. Todo mundo, toda a equipe, na verdade, que esteve a trabalhar no meu casamento foi simplesmente impecável. Foram enviados do Senhor. Podes descrever a decoração que tu escolheste, os tons, as cores, e por que fizeste essa decisão? Eu gosto das coisas mais clássicas, tudo romântico, mas não vulgar, mas ao mesmo tempo clássico. Sim, para mim tudo que é comum acaba perdendo a graça para mim. Uhum. Eu sempre quis a decoração num tom rosé, meio gold, mas só que esse tipo de decoração hoje em dia tem sido muito comum, porque é realmente muito bonita. Então eu disse, não, tenho que arranjar algo bonito e diferente. Então fiz várias pesquisas e acabei optando pelo lavanda. Primeiro eu estava indecisa entre branco só e lavanda. Disseram, não, porque não branco e dourado. Branco e dourado é simplesmente lindo, mas do que tem de lindo também tem de vulgar. Hoje em dia sabemos nós que quase todos os eventos é branco e dourado. Eu disse, ok. Fui pesquisando e me apaixonei pelo lavanda, guardanapos. Depois, com as luzes lavanda, eu mostrei a Cândida. Disse, é possível fazer isso? Ela é possível. Então viemos ao dia do ensaio de casamento. Ela mostrou várias opções. Então escolhi aquele lavanda bem suave e foi isso. A Cândida mostrou a decoração e no dia do casamento estava simplesmente tudo incrível. Foi exatamente como eu quis, clássico, não vulgar, mas ao mesmo tempo que seja romântico. E foi esta a proposta de decoração que eu escolhi, porque meu noivo disse, meu esposo, na altura meu noivo, ele disse, olha, essa agora decoração eu não entendo muito bem, então fica do encargo. No final do dia ele sempre deu aquele palpite, eu perguntei, que tal, o que achas? Ele disse, esta tá bom, pode ser. Mas basicamente a decoração foi escolhida por mim e claro, pela minha cerimonialista, que é Sheila também, porque ela esteve a trabalhar comigo. Uhum. E uma nota, noivas, quando vocês decidirem casar, chamem um profissional para vos ajudar. Porque casamento não é algo que tu fazes sozinha. Até podes ter uma amiga que vai te ajudar, mas se essa amiga não está acostumada a trabalhar naquela área, ela pode querer te ajudar até onde, mas não vai ser tão perfeito quanto se tu estiveres a trabalhar com um profissional da área, porque é a área da pessoa. Então invistam nisso, que vai tornar o vosso evento simplesmente incrível. Já começaste a entrar na pergunta que eu ia te fazer a seguir, que era, qual é o conselho que tu dás às noivas que estão neste momento a começar a pensar no processo de organização do casamento?
o que elas têm de se preparar, o que elas podem esperar e quais são as dicas que tu, agora já casadas, dás a elas? Bom, o que elas podem esperar é que seja um mar de provações. Que seja terrível, porque o processo de casamento não é fácil, a organização do casamento, mas com uma estrutura bem feita. É assim, nossas famílias têm sempre a intenção de querer ajudar, e isso é muito bom. Nossos pais, nossas mães, nossas tias, mas não esqueçam que o casamento é vosso. Façam como vocês sempre sonharam. Mas para as pessoas perceberem que vocês estão bem alinhados, primeiro eu vou voltar àquilo que eu disse antes. Façam um plano de casamento. Isso é, façam uma lista simples, até podem pesquisar na internet. Alianças, buquê, vestido, não sei, e vão dividindo em grupos, se é que assim posso dizer. Tudo isso. E depois vão pesquisando os valores. Pelo menos tenham ideia de quanto é para organizar o vosso casamento. E tenham ideias mais ou menos de que tipo de empresa ou quais são as empresas que vocês querem que trabalhem convosco. De seguida, escolham pessoas sérias para trabalharem convosco. Falo de quê? Ter uma cerimonialista parece chilique. Parece que, porque essa coisa das Europas, parece, mas isso vai fazer o vosso evento incrível. Por quê? Porque, vou dar um pequeno exemplo, no dia do casamento, no meu casamento literalmente não teve nenhum imprevisto, e se teve, antes de chegar a mim, a minha cerimonialista já resolvia. Se ela não conseguia resolver, em última instância, ela falava com os padrinhos. E em última das últimas instâncias, ela e os padrinhos falavam com os noivos. Mas graças a Deus não aconteceu, meu casamento foi simplesmente perfeito. Vou dar um outro exemplo. Tenho uma amiga, quando ela estava a casar, as pessoas iam para ela e diziam o seguinte: olha, os pudins estão a se partir. Olha, disseram que o dinheiro do gelo está contigo. Isso não pode acontecer. No dia de casamento, a noiva não pode ouvir nenhuma reclamação, independentemente dela, se ela errou ou não. E ter uma cerimonialista é ela entender que na noiva não pode chegar nenhuma informação. Agora, um familiar, como todos, também fica perdido. E por mais que ele queira ajudar, é super normal que ele em algum momento queira falar com os noivos. Agora, uma cerimonialista já está acostumada a lidar com aquele tipo de trabalho. E uma vez alguém disse: no evento, não importa se a outra ala esteja a pegar fogo, haja naturalmente, com calma, resolva tudo de uma forma calma. E esse é o papel do cerimonialista. 2. Façam o vosso casamento como vocês sonharam. Organizem o vosso casamento como vocês sonharam. Não queiram fazer coisas que não estão nas vossas capacidades. Se não estiver, adiem um bocadinho. Eu quis casar no dia em que eu fiz 2 anos de relação, mas não deu, porque eu tive que abrir mão da data para poder organizar meu casamento de acordo com os meus sonhos. E é isso. O resto eu tinha que levar muito tempo para vos explicar. E comecem desde o dia que vocês dizem que querem casar, comecem a organizar o casamento nesse dia, porque pequenos detalhes é que estragam muitas coisas, como por exemplo um cestinho só para colocar brindes, ou mesmo os brindes. Então comecem a organizar, pensem em cada detalhe, tenham uma agenda que vocês escrevem tudo. Eu fiz as minhas contas de casamento mais de 20 vezes, literalmente. Mas, enfim, é isso. Agora, já tendo passado pelo processo do casamento, tem algo que tu farias diferente? O que eu faria diferente? Eu teria começado a organizar o casamento um bocadinho antes.
Organizar em que sentido? Bem, nós começamos, desde que nós tivemos a ideia de casar, nós já tínhamos um plano. Mas os salões, quando dizem o seguinte, no contrato, vocês podem começar a pagar com o valor que vocês têm, não importa se é 10, se é 20, se é 30, mandem e no final do dia vamos chegar ao valor que acordado. É verdade. Qual foi o erro que eu e o meu esposo cometemos na altura? Foi, ok, este mês não vamos mandar o valor porque nós queremos mandar 100. Então, queremos mandar 100, então vamos dar o valor disto, isto e vai dar 100. Para não estar a mandar em várias prestações, vamos mandar 100, depois o outro mês vai mandar 50, depois... E no meio disso, só porque queres casar, a vida não para. Não para. Surgem imprevistos. Ok, eu queria mandar 100, acabou que ficou 80, mas 80. Eu queria mandar 100, ok. Vou fazer outras coisas com esse valor e próximo mês, depois vamos mandar 100. Não é assim que acontece, infelizmente. Mandem aquilo que vocês têm. Eu só pude perceber isso quando já estava, sinceramente, quase que no fim mesmo do processo de organização. E foi já começar a correr com tudo. Façam com aquilo que vocês têm. Se é 10 mil meticais, mandem para o salão. Se o salão disse isso, eles sabem porque dizem isso. Então não sintam vergonha, não fiquem acanhados, que o vosso processo de casamento vai ser mais tranquilo possível, porque o que mais dá dor de cabeça é saber que o salão ainda não está pago. Então, atenção a este ponto. Tânia, não só és uma profissional de mão cheia, mas também és um prazer a conversar. Extrovertida, engraçada, cheia de histórias interessantes. E eu acredito também que as dicas que tu deixaste aqui vai dar muita clareza e perspectiva para as noivas que intencionam casar. Tânia, muito obrigado por fazer parte do podcast. Thank you very much. Obrigada eu pelo convite, assim é que é. Obrigada à Folha Verde, obrigada ao Mário, obrigada a toda a equipe, ao Ramos e ao Marcos, por estarem aqui a trabalhar conosco e por me deixarem bonita. Espero que o áudio também esteja bom. Muito obrigado por fazer parte do podcast e até a próxima.